E aí, pessoal, estamos ao vivo? Deu certo? Vamos esperar chegar alguém aí. E o título da live seria sobre criacionismo e evolução, mas eu mudei. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso vai pro Instagram, vai pro YouTube depois. Vamos esperar chegar o pessoal. Ó, o Luiz aí. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Esperar chegar mais um pessoal aí. Tava conversando com o pessoal do seminário agora, com os alunos na aula, já saí, vai ter mais um pessoal entrando aí. E eu vou falar com o pessoal, não sei se você viu aí que eu já tinha falado. Oi, Lara, minha esposa linda. Oi, Eduardo aí. Faz 2 minutos que eu vi ele, já chegou aí também. Tá falando com o pessoal e eu vou falar sobre criacionismo e evolução. Enquanto o pessoal vai entrando, aí eu já vou falando no assunto pra gente não gastar muito tempo. Embora eu quero gastar o tempo que me deixarem. Qual que é a ideia? A gente vive, a gente vai pra escola. Se alguém quiser participar e com um bate-papo, só manda um convite que eu aceito e a gente conversa junto aí também. A gente vai para a escola, a gente aprende sempre a evolução. Eles ensinam pra gente que o ser humano, que é o primeiro ser vivo nasceu, veio da água, se tornou praticamente uma meba ali, vem surgindo um negócio, vai evoluindo aquilo. Aí tem peixe, e daí sai engatinhando depois da praia, vira um largato, depois vira um macaco, e daí vira um homem. É basicamente isso que a gente aprende na escola. E eu até pus o título aí zoando, mas é a realidade. Quem nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? Você vê que a ciência fica discutindo isso, né? Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? É a brincadeira de criança, é a brincadeira de boteca, é a brincadeira de todo canto. E para nós cristãos não tem problema não. Deus criou a galinha. Pronto, resolvido. E aí, Odair, mano, bom te ver, rapaz. O Odair trabalha comigo. Então, igual eu tava falando, então a gente aprende na escola a questão de evolução. Que vem a primeiro ser vivo ali, sai da água praticamente andando, vira um macaco e depois vira o ser humano. Só que nós, como cristãos, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no quê? Oi, Marco, boa noite, primo. Bom? A Kênia tá aí também. O pessoal vai chegando. Então, nós, como cristãos, nós não acreditamos nisso. Quando eu falo cristão, não pensem em católico, protestante, pentecostal, nada disso. Cristão, todo cristão defende o criacionismo. Todo cristão defende que Deus criou Adão e Eva. O primeiro ser humano que existiu foi Adão. Deus criou Adão. Deus criou um homem do pó da terra e do barro. Deus fez assim. Isso é muito legal a gente saber. Então a ciência fica discutindo essas coisas e nos tira do palco da discussão. Porque eles vão falar que o criacionismo é uma religião, é um pensamento teológico aí da religião e que não tem provas. Mas não tem provas também para a evolução. Não tem nada ligando o primeiro ser vivo ali da água, eles acreditam, praticamente um aminoácido unido com outro aminoácido, falando que daquilo virou nosso ser humano. Olha o tanto de coisa que a gente tem aí e não tem essa questão de evolução. Só que nós somos, na escola, ensinados a acreditar nisso como verdade. Isso é empurrado garganta abaixo pra gente. E aí, Rodrigo e Eduardo, bom, mano, saudade de vocês. Rodrigão, faz tempo que eu não vejo, hein? Então, a gente é empurrado a aceitar a questão de evolução. Nós, como cristãos, nós não acreditamos na evolução. Eu tenho amigos geneticistas que trabalham com DNA, que entendem muito, que trabalham no USP, e são evolucionistas como nós, que são cristãos e acreditam na evolução. Então eles pregam pra gente que a parte científica acredita na evolução e a parte religiosa no criacionismo. É mentira. Na verdade, o evolucionismo é uma religião humanística, é uma religião cientificista, como vai dizer alguns autores aí. Eles acreditam na ciência como religião. Entrei na live no embalo de uma aula do seminário, então estou bem bolado aí com vocês também. Se tiverem dúvida, vão mandando aí, a gente vai batendo um papo. Mas qual que é a ideia? Deus criou Adão e Eva. Vamos pegar Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento, judeu, hein? Então tá falando com cristãos, o judeu também acredita no criacionismo, acabei esquecendo de falar disso. Então pense, judeu começa o primeiro livro religioso deles falando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não fala quem é Deus, ele não argumenta que Deus existe. Ele só fala: no princípio criou Deus céus e terra. Isso é interessante porque ele já puxa para ele que Deus existe e que Deus existe antes do princípio. Como ficou conhecido já, Deus não existe porque Deus é. Então Deus sempre existiu, Deus sempre foi. E esse Deus criou todas as coisas pela tua palavra, pelo seu poder, ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele estendeu os mares,
Ele criou os planetas, ele criou a galáxia. Eu não sou terraplanista. Eu não acredito que a Bíblia ensina o terraplanismo. Se tiver alguém terraplanista aí, manda um joinha pra gente saber. Se não quiser também, manda no privado. Mas eu não sou terraplanista, eu acredito que a Terra é redonda. Eu imagino a glória de Deus em pensar, como os cientistas dizem, o constante expansão do universo no tempo e espaço. O universo ele não está criado, ele continua se expandindo, ele continua crescendo, ele continua se estendendo. Vocês já ouviram falar isso alguma vez? Do contínuo... Acabei de falar, esqueci já o termo. Mas na contínua expansão do tempo e do espaço. Isso é uma coisa da astrofísica e que é verdade. O universo continua em expansão. A cada milésimo de segundos, anos-luz de galáxias começam a surgir. Galáxias novas surgem, planetas novos surgem. Só que eles vão falar que tudo isso é efeito do Big Bang. E eu falo, tudo isso é Deus criando. É o efeito criador de Deus que continua sendo. Porque Deus ele é maior do que todas as coisas, é maior do que tudo. Ele é algo que nós não conseguimos imaginar. Eu até converso bastante no seminário o quê? Nós temos uma visão de Deus, onde Deus ele habita no espaço, ele habita no tempo. Então Deus ele tem um tempo cronológico, ele vive nesse tempo. E às vezes nós temos uma tendência a acreditar na matéria, na questão de Deus ser imagem, nós sermos imagem e semelhança de Deus. Mas não, Deus criou a matéria. Então Deus não é matéria, Deus é espírito. E quando eu falo espírito, não é só espiritual, porque Deus criou o mundo espiritual também. Deus é espírito, ele não é visível. Ele é maior do que todas as coisas que você pode imaginar, porque tudo que você imagina é material. Você não consegue sair do material, porque a nossa cabeça não consegue pensar fora da matéria. E outra coisa que nós não conseguimos pensar é fora do tempo. Então Deus ele criou o tempo, da mesma forma que Deus consegue pegar na mão dele a matéria toda, menor que um grão de areia diante dele, o espaço, o tempo também está na mão dele. Então o tempo é uma criatura de Deus. Esse tempo que a gente vê rodando no relógio, esse tempo criado que a gente vê, é uma criatura de Deus. Oi, Carla, boa noite. Esse tempo também é uma criatura de Deus. Então o tempo e a matéria são criaturas de Deus que está diante dele. Então quando a gente pensa em evolução, quando eles nos obrigam a aprender sobre evolução na escola, você vai ver isso em concurso público, qualquer porcaria defendendo isso como ciência. Ciência, aprendam isso. Ciência, agora é um momento interessante. Isso daqui eu queria ser gravado e falar isso na cara de todos os professores da USP de Ribeirão. Se alguém conhece, manda para ele. Esse trecho é corta e manda para ele. Porque funciona assim, ciência, de acordo com toda a história da humanidade, é aquilo que você analisa, replica e comprova. Se você conseguir analisar, fazer em laboratório, num papel, em qualquer lugar, você tem a comprovação que aquilo é verdade. Isso é ciência. Isso é ciência, não é o Augusto falando. Isso em qualquer estudioso vai falar que ciência é isso. É você estudar, replicar e ter a comprovação científica que aquilo é. Então, 1 mais 1 é 2, porque eu pego um livro mais um livro e vejo que são 2 livros. Isso é ciência. Matemática é uma ciência exata. Então, isso é ciência. Agora, quando eles falam de evolução, não. Alguém já viu criar um ser, qualquer vida em laboratório, evoluindo? Eles nunca criaram, eles partem de uma vida e transformam em outra. Mutação genética, igual estão fazendo com vacina agora, e várias outras coisas. Mutação genética eles conseguem fazer, eles conseguem pegar um ser vivo e transformar em outra coisa. Que não sei mais o que é, mas eles conseguem fazer mutação. Mas eles não conseguem criar um ser vivo do nada, eles não conseguem criar um aminoácido e fazer esse aminoácido evoluir na primeira célula primitiva e ele evoluindo até virar um peixe, um largato que sai andando da água para virar um macaco e depois virar um ser humano. Eles não conseguem fazer isso. Sabe por quê? Na verdade, sabe por que não? Se eles não conseguem fazer isso, qual que é o ponto? Isso não é ciência. A evolução, o evolucionismo, como a gente aprende na escola, como regra da verdade, não é ciência, é religião. É religião humanística, como diz, é uma religião cientificista, onde vai defender que a ciência pode provar todas as coisas. Só que nisso eles perderam o sentido de ciência. Por quê? Se ciência é aquilo que você consegue analisar, replicar para comprovar, e eles não conseguem fazer isso com a evolução, logo, evolução não é ciência. E quando eles defendem isso, é a teologia deles, é a doutrina deles, é o pressuposto deles. E pressuposto é uma palavra-chave para a gente pensar também nisso. Porque todo mundo tem pressupostos. A grande maioria das pessoas, independente de religião, vai ter pressupostos humanísticos, cientificistas. Por quê? Isso é o contexto que a gente vive, isso é o lugar que a gente está impregnado já. Isso irradia nas escolas, isso os nossos pais já são. Isso, todos os lugares que nós andamos são cientificistas, ou seja, acreditam na ciência como religião. Eles não assumem isso. Mas as pessoas acreditam que a ciência é uma religião. Elas lidam com a ciência como se fosse religião. E isso é um problema. E esse pressuposto já parte, só que ele fala que não tem pressuposto, mas ele tem um pressuposto que pela razão dele ele consegue chegar em qualquer conclusão. Mentira! Porque a nossa razão é falha. Se você não seguir métodos de raciocínio lógico,
você vai cair em erros lógicos, nas famosas falácias. Então a gente tem que estudar para conhecer. Então o ponto do cristão é Deus revelado nas escrituras judaicas, cristãs, disse, porque o que está na escritura é o que Deus revelou para nós. E está escrito lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é um pressuposto nosso, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela fala as verdades para nós. E lá nós temos claramente que Deus criou os céus e a terra. Valeu, Eduardo. Então nós temos isso claro. Só que nós somos levados a negar isso no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, profissional, qualquer coisa. Vou dar um exemplo do meu ambiente profissional. Não sei se o Derek que trabalha comigo está aí também. Ele vai conseguir afirmar isso. A Bíblia fala que nós cultivamos por 7 anos, por 6 anos, e no 7º ano nós não devemos plantar nada. Nem o nosso animal trabalhar, porque no 7º ano ele tem que descansar. E a Bíblia vai deixar isso como um ano meio que sanitário, que é para tudo se recuperar do que já trabalhou ali. E hoje na agricultura, as pessoas têm um tempo, literalmente de saneamento. Quando a pessoa planta, por exemplo, no Mato Grosso, uma cultura de soja, ela planta por um período soja e ela tem que parar sem plantar nada por um período. Porque se ela plantar por tempo soja e logo em seguida plantar o algodão, que é uma cultura um pouco diferente, vai dar uma praga no algodão, vai destruir toda a lavoura dela e as dos vizinhos. Já aconteceu isso no Brasil. Procurem. Praga no algodão do Brasil. Procurem, você vai achar isso. Porque é um ano que tem que deixar sentado, tem que parar tudo. E é bíblico. Você trabalha um tempo e para no outro. Você trabalha por um período específico. Vamos trazer isso para o ser humano. Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º dia. Tá vendo como que o descanso faz parte do projeto criacional de Deus? E as pessoas tentam negar isso hoje. Vocês vão ouvir falar muito dos workholders, se me falha a memória. São as pessoas que vivem de trabalho, que morrem pelo trabalho. São os perfis que as empresas procuravam até alguns anos atrás, as boas empresas, mas que não estão mais procurando, porque eles perceberam que as pessoas que só vivem trabalho, no começo são produtivas, mas depois de 1 ano, 2 anos, começam a perder família, começam a perder saúde e deixam de ser produtivas. Então, hoje as empresas procuram as pessoas que trabalham bem, mas que descansam. E tem essa rotina, longo trabalho, descanso, longo trabalho, descanso. Tem sistemas para a gente fazer isso com o nosso tempo, chama Pomodoro, por exemplo, Pomodoro. Vocês procurem também, é uma ótima gestão do tempo. Você trabalha 50 minutos, toma 10 minutos de café. Trabalha 50, toma 10. São ferramentas que aumentam a nossa performance. Tá vendo? Isso aqui é ciência. Eles acreditam nessa divisão do tempo, mas eles não conseguem acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, quando eu coloquei aí, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Todo mundo pergunta isso, a gente vive brincando com isso. Mas se Deus criou todos os animais, ele criou a galinha primeiro do que o ovo. É nítido, Deus criou a galinha. Pronto. Porque Deus criou a galinha. Deus criou Adão na barriga de Eva. Deus criou uma barriga só para pôr Adão e Eva lá? Não. Ele já criou Adão e Eva nascidos. Deus criou os animais já nascidos. Tanto que depois ele levou Adão para dar nome para os animais. Isso é interessante também. Deus criando as coisas, depois levando Adão para nomear os animais. Olha como que Deus instituiu o trabalho. O primeiro trabalho de Adão, qual foi? Dar nome aos animais. E hoje, às vezes, pensa que o trabalho é consequência do pecado. Não, mas Adão já trabalhava, porque Deus primeiro coloca ele para dar nome aos animais. Depois insere ele no Jardim do Éden, para que ele possa cuidar, cultivar, arar e trabalhar lá e viver do seu trabalho. Quando peca, aí sim vem suor do rosto e várias outras coisas. Mas a questão primordial ali, quando Deus cria, Deus já cria o homem para trabalhar. Então é interessante. E quando a gente tem Jesus falando, digno ao trabalhador do seu salário, a gente tem os apóstolos falando, toda a escritura defendendo isso. A gente tem provérbios arrebentando o preguiçoso. Então quando a gente tem uma teologia bíblica que a gente acredita, está falando para os alunos agora, todo mundo tem pressupostos, todo mundo parte de um... O que é ter pressuposto? É partir de um ponto inicial. Todo mundo, quando parte de um ponto inicial, já tem uma bagagem para trás. Ninguém sai do zero, todo mundo já sai viciado, de certa forma. Então, quando as pessoas têm esse start, iniciam aí o pensamento, elas vão sair de preconceitos que ela tem, coisas que elas já acreditavam anteriormente. E isso é o problema que elas vão cair em erros teológicos, em erros lógicos, na verdade. E dentro da teologia também. O cristão, o primeiro ponto de partida que ele tem que ter é: a Bíblia é a palavra de Deus. O cristão tem que acreditar. O cristão precisa acreditar. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra que Deus revelou para nós. Se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, logo nós vamos acreditar que Deus criou Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva. Deus criou todas as coisas, como eu disse lá no começo. Que no princípio Deus já existia, Ele já era, e Ele criou todas as coisas.
Seja céus, terra, matéria, tempo, tudo está diante de Deus, porque tudo é criatura dele. Ele criou todas essas coisas. E depois dele criar tudo isso, nós temos essa narração bíblica. Então nós sabemos que Deus criou todas as coisas. E nós temos que defender isso. Porque, como eu tenho explicado, não é ciência o evolucionismo. É uma teologia, literalmente, é uma visão teológica, uma visão, um pensamento abstrato que criaram e que eles falam que isso é ciência, mas não é, porque não pode ser comprovado. Se não é comprovado, não é ciência. Tá? Então a gente tem que defender isso. Então quando a gente for para o nosso trabalho, no meu trabalho, eu acredito no criacionismo. Eu não acredito na evolução, eu acredito no criacionismo. Deus criou Adão e Eva. Isso vai me influenciar a forma que eu trabalho. Eu vou pegar outro dia essa semana e eu vou falar por que o cristão tem que trabalhar melhor do que todas as pessoas. Então acompanha, eu vou postar no Easter, no final da tarde, falar, hoje vai ter live sobre tal assunto. E vai ter, eu vou começar a ter live sempre sobre essas coisas. Porque eu acho importante. Deus fala que se o homem se calar, se fossem as pedras necessárias, Deus faria elas falarem. Então vamos falar, gente. Vamos se levantar e falar. E falar com conteúdo. Vocês estão vendo a propriedade que eu estou falando? Isso é conteúdo. O que eu estou falando, qualquer coisa que eu citar, joguem no Google, pesquisem. É verdade. Então, a evolução não é ciência. Evolucionismo não é ciência. Se seu filho está na escola, seu filho vai na escola, se não for uma escola por princípios, e algumas que nós temos aí, ele vai aprender evolucionismo, uma escola estadual, por exemplo, como se fosse verdade. E nós temos que criticar isso, porque o evolucionismo não é uma verdade. Não é uma ciência comprovada. Se fosse uma ciência comprovada, a gente defenderia. Mas não é uma ciência comprovada. Hoje está surgindo um pensamento científico sobre o design moderno. Vocês ouviram falar sobre isso? Design inteligente. Que um ser inteligente, não necessariamente Deus, o Deus cristão, criou todas as coisas. Porque é impossível, como o mundo existe hoje, ele ter surgido do nada. Então tem pessoas hoje defendendo essa tese do design inteligente. E é bem interessante. Só que o consenso científico, dizem que o consenso científico caiu em cima porque eles não podem comprovar essa teoria. Isso é mais uma variação das religiões. Mas não é. Eles não têm como refutar o design inteligente. Porque é visível. Pensem, tem uma comparação bem legal. Olhem para um relógio. Pega todas as peças do relógio desmontado, desmonta ele, tira todas as peças, joga para cima. Ele vai cair montado de novo? Nunca. E isso fala que o mundo ele já estava em desordem. E se o mundo está em desordem, ele nunca vai seguir para a ordem. A gente olha para o mundo natural hoje, como nós o conhecemos. O mundo está tendendo para a ordem ou para a desordem? O mundo está melhorando ou ele está piorando? Vê, o processo, a evolução científica, informática, a gente está melhorando em muitos aspectos. Mas o mundo vai de mal a pior. O mundo está se desfazendo. A gente não vê pessoas vivendo cada vez mais, de certa forma, mas cada vez morrendo mais pessoas, de mais formas diferentes aí. Então o mundo ele tende à desordem. E isso volta para a questão dos pressupostos. Uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas e que eu acho interessante a gente pensar sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? É como a gente olha o mundo. Só isso dá só uma live só sobre isso. Dá muitas, na verdade. Mas pensem, como que você olha o mundo hoje? A gente tem que olhar o mundo com uma cosmovisão cristã. A gente tem que olhar o mundo com um pensamento bíblico. A Bíblia tem que ser o que a gente olha para olhar o mundo. E aí, Igor, bom? Então, quando a gente for olhar para o mundo, que a Bíblia possa apontar para onde a gente está olhando. Vamos falar de política? O que a Bíblia fala sobre política? Como que a Bíblia fala para a gente lidar de forma política? Vamos falar sobre vida na igreja, eclesiologia? O que a Bíblia fala sobre vida na igreja? Vamos falar de casamento? O que a Bíblia fala sobre casamento? Gênesis 1, que louco, Gênesis capítulo 1. Quando vai falar que Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, a tradução diz homem e mulher, mas não é homem e mulher. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. O termo hebraico ali não é homem e mulher. Não é Adão e Eva. Não é Adam para homem. Mas é macho e fêmea. Então Deus cria macho e Deus cria fêmea. Desses dois ele constitui família. Família deriva disso, da criação macho e fêmea, casal. Então hoje você tem tempo pra gente. Você pode ter dois machos aí, dois homens, e ser casal. Não, não é. Duas mulheres não é casal. Não vou criticar a parte civil, parte política. Não, cada um faz o que quer da tua vida. Só que a gente não pode perder termos. Família. O que é família? Um homem e uma mulher unidos que têm filhos. Isso é família. Isso é família. Deus criou o homem para ter uma mulher e ter filhos. Isso é família. Esse é o pensamento de família. E eles estão tentando destruir isso. Como? A evolução, várias outras coisas. Daqui a pouco eles vão acreditar em... Eu já estou acreditando coisa de louco, na verdade. Vocês vão ver o que está acontecendo na Alemanha. Eles defendendo o aborto infantil, matando criança na barriga da mãe. Criança que não tem defeito nenhum. Criança que nem nasceu. Criança que tem todos os órgãos ali certinho.
mas indo contra o aborto de pintinhos machos que nascem. Porque quando nasce o pintinho macho não serve para botar ovo, vocês concordam? Então eles matam. Então, tipo, se for nascer um pintinho macho, joga fora. Pintinho filho da galinha. Então joga fora um macho, não pode. Eles estão tentando ir contra isso porque é um assassinato matar o pintinho macho. Você não pode matar o pintinho macho. Tem um movimento na Alemanha tentando defender isso. Mas você pode abortar uma criança da barriga da mãe. Você está vendo o nível que a gente está chegando? Mas tudo isso parte do pressuposto criacional. Quando a gente renuncia à criação, quando a gente renuncia que Deus criou Adão e Eva, que Deus criou o homem, Deus projetou cada homem, como diz para Isaías, antes que fosse um embrião no ventre da tua mãe, eu te chamava pelo teu nome. Então cada um de vocês que está aí, Deus te chamava pelo teu nome, Deus te chama pelo teu nome, Deus me chama pelo meu nome, Deus chama meus filhos pelo nome deles. É o que o Luiz falou aí, o que eles querem é acabar com os princípios. E a gente está aceitando isso, a gente está cedendo isso. E essa primeira live que eu fiz, queria falar sobre criacionismo e evolução, é sobre isso. É o primeiro princípio, vamos se agarrar nisso. Quando as pessoas começarem a falar sobre evolução, vão falar, mas eu não acredito nisso. Eu sou criacionista, eu acredito na criação. E aí, Gustavo Capa, bom, cara? Quanto tempo? Então, nós como cristãos, nós temos que defender que Deus criou Adão e Eva, que Deus criou o ser humano, que Deus formou eles do pó da terra e do barro. Pense que depois de que Deus forma Adão ali, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego ali é a palavra ruá no hebraico, que significa o quê? Literalmente sopro, espírito. É a mesma palavra usada para se referir ao Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Então Deus sopra o espírito dele e faz do homem alma vivente. Então a partir do momento que existe um homem, quando eu falo homem nesse sentido, entenda, homem ou mulher, ele é um ser vivente, ele é um ser vivente criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Quando a imagem e semelhança de Deus, como se assassina? Porque não existe aborto. Aborto é outra palavra para assassinato. Não existe... Eu vi ontem, eu estava assistindo um documentário do Brasil Paralelo sobre língua portuguesa. Se vocês quiserem assistir, muito bom conteúdo. E eles mostraram uma reportagem que fizeram assim, mulher, casal, decide usar método medicinal, não é medicinal, intervenção médica para redução fetal de 5 filhos para gêmeos. Eles mataram 3 crianças para nascer gêmeos no lugar de nascer 5. Assassinaram 3 crianças, mas o jornal colocou como redução fetal. Redução fetal, como disse ontem no Brasil Paralelo, não imputa para você aquele sentimento de raiva por assassinato. Mas se tinha 5 filhos, ficou só 2, o que fizeram com 3? Assassinaram, mataram. Mataram 3 crianças e chamaram isso de redução fetal. Eu não vou defender pena de morte, mas se a gente falar de pena de morte, vai todo mundo cair em cima. Você pegar um estrupador, pegar um cara que já matou muitas pessoas e falar de pena de morte pra ele, tá louco, baixa aqui na minha casa. Não consigo nem jantar. Mas, quando falam de aborto, fala de matar criança ainda na barriga da mãe, hoje está sendo aceito, está sendo estampado em revistas que dizem, igual nessa reportagem, no lugar de falar aborto, que façaram redução fetal. É aborto. Matou 3 crianças. Eles querem mudar os pronomes, Luiz. É isso. E a gente não pode aceitar como cristão, a gente não pode aderir a isso. A gente tem uma tendência, às vezes, de falar, a gente tem que ser aceito, a gente tem que ser um pouco mais maleável para poder alcançar as pessoas. A gente tem que falar no idioma que é entendível para as pessoas. A gente tem que falar um português que as pessoas entendem. Mas a gente não tem que aceitar o que elas pensam errado. Homem é homem, mulher é mulher. Mano, eu fico triste, porque eu acho que perdi um amigo meu, porque ele não... Acho que eu não vou aceitar ele. Mano, eu não tô nem aí pra opção dele, de verdade. Eu aceito qualquer um. Concordo? Não concordo, cara. Não concordo. Da mesma forma que eu não concordo do cara trair a mulher dele. Da mesma forma que eu não concordo com o roubo. Não concordo. Mas cada um sabe o que faz com a sua vida, mano. Cada um sabe o que faz com o teu. E nós, como cristãos, a gente tem que falar o que é bíblico, o que é verdadeiro. Temos que defender o que é verdadeiro. Custe o que custar. Temos que falar do que Deus ensinou. Se Deus falou que criou todas as coisas no princípio, ele criou todas as coisas no princípio. Que Deus falou que criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva. A gente tem que defender isso. Se nós acreditamos que Jesus ressuscitou ao 3º dia, não acreditamos, como cristãos? Então por que a gente tem dificuldade em acreditar que Jesus criou Adão e Eva? Eu acredito que um grande peixe engoliu Jonas, porque a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Ele passou 3 dias no ventre daquele grande peixe, talvez simbolizando Jesus 3 dias morto e depois ressuscitando. Então a gente tem que defender esses princípios. Eu tenho conversado muito com a Lara, minha esposa. A gente tem as nossas crianças, a gente tem que ensinar elas nos caminhos do Senhor. Hoje, o que todo mundo fala? Põe a criança na TV para aprender. Deixa ela assistindo coisa motivacional, sei lá, que ensina.
Põe a criança mexendo no celular. Meus filhos não sabem dar um play no celular. Meus filhos não sabem pôr o YouTube na TV e eu dou glória a Deus por isso. Mas meu filho sabe que Deus criou Adão e Eva. Meu filho sabe que Deus criou todas as coisas. Meu filho sabe que antes de dormir ele tem que falar: Deus, obrigado pelo dia de hoje. E me dê mais um dia bom amanhã. E ele vai agradecer a Deus. E eu dou graças a Deus por ele ter despertado a minha Lara pra gente não dar TV pras crianças. Porque hoje ele olha pra pessoa e fala: papai, aquela pessoa tá triste? Mamãe, aquela pessoa não tá triste? Ele consegue olhar pra pessoa e ver o que ela tá passando. E ele, quando ele crescer, ele vai chegar nas pessoas e ajudar elas. Mexer no celular, ele vai aprender. A gente aprendeu, ele vai aprender. Agora a gente tem que ensinar coisas importantes pra criança. Ensinar que Deus criou ela, que ela é especial pra Deus. Ensinar que cada amigo dele é especial pra Deus, porque Deus criou cada um deles. A gente tem que ensinar pra criança isso. A gente tem que falar uns pros outros, a gente tem que se animar. Se a gente não falar isso, não ouvir isso, a gente desanima. Você tá vendo? Eu comecei a falar de criação, criacionismo, evolução. Mas isso eles estão matando. Eles estão tirando a nossa humanidade. Igual o Luiz falou sobre a questão de mudar os pronomes. Quando eles mudam o pronome, eles tiram a nossa humanidade também. Eles deixam o ser humano menos humano. Eles tiram aquela faixa que a gente vive nesse período cronológico aqui, que vem de Cronos, que é um tipo de tempo grego. Eles tiram isso, arrancam isso, extirpam isso. E a gente aceita. Quer ver uma coisa? Aqui todo mundo tá na live aí e trabalha, tem uma vida no trabalho. Você tá no trabalho ouvindo áudio de cliente, de outro amigo de trabalho, você põe no vezes 2. Você não sabe se a pessoa tá chorando, se ela tá triste, se ela tá gripada, se ela tá com qualquer coisa. A voz vira quase que mecânica, não tem sentimento no WhatsApp vezes 2. Por isso que eu normalmente não uso isso. Com raras exceções aí. São ferramentas que podem parecer que nos ajudam, mas que estão nos deixando mais distante. A gente vive hoje um tempo onde o celular nos põe perto de todo mundo. Só que é o tempo que a gente está mais longe de todas as pessoas. Vocês estão me ouvindo, estão pessoas aí que estão perto de mim. Mas vocês não sabem o que eu vivo, muitos de vocês. Vocês não sabem os meus sentimentos. Vocês às vezes me veem no culto de domingo, tudo, às vezes mandam mensagem no meio da semana, mas não fazem ideia de quem realmente sou eu. E isso é fruto da nossa sociedade, é fruto do evolucionismo. Porque quando a gente pensa que Deus criou Adão e Eva, que cada ser humano foi criado por Deus, projetado por Deus, é especial para Deus, se ele é especial para Deus, ele é especial para você, ele é especial para mim. E a gente vai cuidar de cada um desses seres humanos diferente, porque cada ser humano é importante. Porque nós acreditamos que ser humano não nasce de uma lata de lixo. Nós acreditamos que ser humano não vai sair andando numa praia. Mas ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E foi antes dele existir como embrião no ventre da mãe, ele já tinha um nome, Deus já chamava ele. Então a gente vai cuidar dessas pessoas. A gente vai trabalhar e vai olhar para o nosso amigo do trabalho e ser educado com ele. Vai ser atencioso com ele. Vai olhar para ele como se estivesse olhando para Cristo. E ser amigo dele, viver com ele e ajudá-lo no que tiver que enfrentar. E quando a gente pensa nisso, a gente está vendo um tempo duro, porque a gente fala que a gente ama as pessoas, mas a gente está nem aí, que o mundo inteiro está indo para o inferno. É duro falar isso, mas a gente tem que lembrar que todo aquele que não confessa Cristo como Senhor está condenado, porque só há salvação em Cristo. Então nosso papel nessa terra é falar que Cristo salva. É falar igual o Eduardo falou aí, o princípio e o caráter de Cristo é o que está faltando. Está faltando, a gente tem que falar isso. A gente tem que ser lâmpada de Deus nessa terra, luz de Deus nesse mundo. Tem que ser sal para salgar essa terra. A gente fala tanto sobre sal, compra tanto sal no mercado, só que a gente não está sendo sal nessa terra. Vocês pararam para pensar? Que sabor que você está dando no seu trabalho? Que sabor que você dá na sua família? Que sabor que você está dando para aquelas pessoas que estão perto de você? O que você está acrescentando para o reino de Deus? Deus nos chamou com propósito. Deus nos chamou para nos salvar, mas Ele nos chamou para levar esse evangelho adiante. Ele nos chamou para nem, se for preciso morrer numa cruz por Ele, a gente morra, mas falando dele. A Bíblia vai narrar vários mártires morrendo ali. A gente vê Estevão morrendo. Depois que Estevão morre, um monte de gente se converte. A gente vai ter os pais apostólicos falando sobre períodos que cristãos eram perseguidos e mortos, e várias pessoas se convertiam. Quanto mais matavam, mais nascia. Eles falam que parecia semente o sangue dos mártires. Porque quantos mais eram mortos, mais vinham de cristãos. Isso falta no nosso tempo. A gente não quer viver o evangelho. A gente tem vergonha de falar que a gente é cristão no nosso trabalho. Nós temos vergonha de falar que a gente acredita no criacionismo, porque isso vai falar que eu sou cristão, que eu tenho uma religião. E eu não quero falar que eu sou um ser religioso. Mas eu falo para você, falem no seu trabalho. Todo ser humano é religioso. Eu estou lendo um livro e ele fala, toda ideologia é idolatria. Todo ser humano tem uma ideologia. Todo ser humano é idólatra. Só muda a fonte de adoração. Só muda a fonte de idolatria. Eu vou dar exemplos para vocês. Pensem, vamos falar de política.
Pensem no cara que defende a esquerda, não sai o da esquerda, tá? Pelo amor de Deus, tem alguém aí, fica aí. Pensa no movimento esquerdista. A direita arrebenta ele, critica para o movimento isso, aquilo. Mas a esquerda coloca o Estado como se fosse Deus. E o indivíduo sozinho como se fosse o próprio Satã. Para o socialista, para o comunista, para os totalitários, é isso. Agora, para o cara da direita, porque se denomina direito, para ele, o Estado é Satanás, mano. Satanás o Estado é o Leviatã que quer engolir tudo. E é verdade, o Estado quer engolir tudo. E para ele, o indivíduo é Deus. O indivíduo tem totalmente autonomia e decisão tudo sozinho. Mas não. Nós temos o Estado criado por Deus, o indivíduo criado por Deus, cada um com o seu papel. Isso se chama teologia das esferas. A gente tem que saber o papel do Estado, o papel correto do Estado. Não é porque o Estado faz um papel ruim que ele é ruim. Ele só está fazendo o que não devia. Não é porque o indivíduo está fazendo coisas erradas que a gente tem que tirar a autonomia dele. A gente só tem que ensinar até onde ele pode ir também. A minha liberdade termina onde começa a sua. A sua liberdade termina onde começa a minha. Eu tenho que ter liberdade na internet para falar sobre criacionismo. Eu tenho que ter liberdade na internet para falar sobre política. Ninguém pode tirar a nossa liberdade para isso. Nós temos que defender isso. Eu defendo que pessoas que pensem diferente de mim, se quiser entrar, manda um convite aí. Vamos conversar. Eu defendo o diálogo. Porque se eu tenho convicção do que eu acredito, eu compartilho com as pessoas. Eu não preciso obrigar você a acreditar no que eu acredito. A gente aceita. Se meu argumento for melhor, você vai acreditar nele. Se você não quiser também, não vai mudar nada para mim. Porque para mim é suficiente eu acreditando nisso. Só que eu falo porque Deus me chamou para falar. Deus disse que ninguém acende uma lâmpada e põe embaixo da cama. Acende uma lâmpada e coloca num lugar alto para iluminar toda a casa. Então nós, como lâmpadas de Deus neste mundo, temos que sair e falar do Evangelho. Então, pense o primeiro ponto que eu falei. Vamos falar sobre criacionismo. Vamos falar que Deus criou Adão e Eva. Que Deus criou todas as coisas foram criadas por Deus. E quando a gente fala que Deus criou todas as coisas, a gente fala que tem alguém poderoso, alguém que é maior do que tudo e todos. E esse alguém governa sobre tudo isso. Porque se Deus criou, tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Dele, por Ele, para Ele. É dele isso daí. E essas palavras, como disse o Luiz, que está em Deuteronômio, a gente tem que educar nossos filhos dessas palavras. Nós falamos isso para nossos filhos constantemente. Mas vamos começar a falar por onde a gente for também. Não sendo aquela pessoa chata, não sendo uma pessoa agressiva, mas falando em amor, falando em verdade. Nós temos que fazer a diferença em todos os lugares que nós formos. Vamos fazer a nossa diferença em casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa esposa. Vamos fazer a diferença falando do nosso trabalho. Estou fazendo faculdade de administração. Se Deus me der graça, eu quero fazer um TCC falando, aplicando os princípios de provérbios na administração empresarial. Porque para mim, tudo... Eu li alguns livros aqui, está nesse canto aqui, ó, não vai aparecer. Eu li uns livros sobre gestão de empresas, gestão de pessoas, gestão de si mesmo, gestão de processos. Tudo que eu pensar nessa questão administrativa. Tudo que eu li está em provérbios. Tudo está em provérbios. Então eu quero fazer uma leitura de provérbios aplicando no trabalho. Eu quero ver meus professores aceitarem. Vai ser difícil, mas eu quero ver. Quero que Deus me dê essa capacidade. Porque se nós formos cristãos verdadeiros no nosso trabalho, eu olhar nos olhos da pessoa que trabalha comigo e falar, posso te ajudar? Você não sabe fazer essa função? Eu te ajudo. Eu não falar mal das pessoas pelas costas, mas falar somente a verdade na frente e ajudar ela. Quando a Bíblia fala para não mentir, ela está falando, diga a verdade. Então a gente não pode omitir também. Que possamos ser cristãos no nosso trabalho. Possamos amar as pessoas, se dar pelas pessoas, defender os princípios bíblicos do nosso trabalho. Não impor nossa religião para as pessoas, mas vivermos o cristianismo. Que Cristo ensinou a gente a amar as pessoas. É interessante quando a gente lê 1 João, que fala, se alguém diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, esse é um mentiroso. Porque é impossível você amar a Deus que você não vê se você não ama o teu irmão a quem você vê. Vocês entendem a dificuldade? E a gente vive isso hoje. As pessoas falam que amam, mas não vivem amor. Isso eu falo pra mim, eu tenho uma dificuldade de me dar pelas pessoas, eu tenho uma dificuldade de chorar com os que choram e me alegrar com os que choram. Eu tenho essa dificuldade de me conectar emocionalmente com as pessoas. Eu gosto de falar com as pessoas, ouvir. A gente estava na aula do INT agora, do seminário online, a gente estica as aulas. Porque eu gosto de falar de teologia. Quanto mais teologia, falar de Deus, coisa mais gostosa que tem de falar. Mas eu tenho que me conectar com as pessoas e ver o que ela está passando, o que tem por trás das palavras que ela está falando. E volto no que eu comecei na live, no tema da live. Quando a gente acredita no criacionismo, a gente se importa com cada uma das pessoas. Porque nenhuma delas é acaso. Nenhuma delas surgiu do nada, mas todas elas são projetos de Deus. Olha quantas pessoas Deus projetou, Deus sonhou, Deus criou. E Deus colocou diante de você para você tratar bem, você ser imagem e semelhança dele para essa pessoa. E você não tem sido.
Eu falo pra você, mas é pra mim. Eu tô falando pra você, olhando a minha cara aqui nessa live. Não sei se vocês já entraram, mas eu tô olhando pra mim aqui. Eu tô apontando o dedo na minha cara aqui, porque é eu que eu tô vendo aqui desse lado. Então eu tô falando pra mim isso. Então que a gente possa realmente amar as pessoas. Olha pro irmão da igreja que não tá indo e pensa, Cristo amou essa pessoa. E quando a gente pensa em amar, às vezes a gente pensa, aquela pessoa é tão ruim, ela é malvada, ela é quase que Satanás, a gente acha que uma pessoa é. Mas Paulo fala que Cristo morreu por nós, nós ainda sendo inimigos de Deus. Ele não morreu por nós quando a gente já era convertido, a gente já começou a amar ele. Não. Cristo morreu por nós quando a gente era inimigo dele. Não é só odiar, mas é ser inimigo, pelejar contra. Inimigo tem esse contexto, tem esse significado. Pelejar contra, fazer oposição. Satanás, a tradução de Satanás é inimigo também. Diabo significa inimigo, aquele que se opõe. E a gente tem que pensar nisso. Então vamos amar as pessoas. Ah, ela me trata mal. Você tratou mal Deus, o que ele fez? Tratou bem. Então trata bem essa pessoa. Ele me tratou mais mal ainda. Trata bem essa pessoa, trata muito melhor ainda. E você vai ver, você sendo bondosa com essa pessoa, sendo bondoso com ela, sendo compassivo, sendo amoroso, você sendo honesto, sincero. Falar, não gostei disso, não gostei daquilo. A gente podia conversar assim, que eu acho melhor. Eu tenho um amigo que eu falei, nós não vamos falar sobre política. Porque eu falo, não tem problema, mas para ele tem uma dificuldade em falar de política e não ficar bravo comigo. Então a gente não fala de política, é um acordo que a gente tem. E somos amigos. Mas eu sou sincero com ele sobre o evangelho, porque o evangelho eu não consigo esconder. Eu amo ele, ele vai ter que conhecer o evangelho. Ele conhece o evangelho, na verdade. Isso com vocês. Vamos criar relacionamentos saudáveis com as pessoas. Eu vou começar a caminhar para encerrar isso. Já devo estar aqui uma meia hora ou mais. Qual que é a ideia? Vamos fazer uma lição de casa? Não é tarefinha, não. Vamos viver para Cristo. Vamos fazer um propósito essa semana. Vamos encerrar aqui. Você vai estar na sua casa com o seu esposo, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe. Vai jantar com eles, vai tomar um café. Já jantaram, faz um chá, toma um chá com eles. Não assiste TV não, vai tomar um chá, faz qualquer coisa. E conversa com essas pessoas e fala, não precisa perguntar, vai conversando. E ela vai conversar com você. Tenta entender o que se passa por trás das palavras verbais dessa pessoa. Tenta conhecer essa pessoa. Se conecta com essa pessoa que vive com você. Te garanto, pessoas estão na mesma casa que a gente não conhece elas. Eu convivi com meus pais 23, 24 anos e eu deixei passar eles. Tem coisa neles que eu não conheço. Uma falha minha. Minha esposa sabe, é uma falha minha. Hoje eu vou na casa deles a cada 15 dias e olho para eles, tento absorver o máximo deles que eu consigo. Do meu avô Carlão, eu tento aproveitar para conhecer ele. Porque tem tantas coisas dele que eu ainda não sei, que quando eu convivi era moleque, era criança, queria ver qualquer coisa na TV, soltar pipa. Hoje eu quero conhecer pessoas, eu quero conhecer a história delas. Faça isso. Conheça a história da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Entenda o que se passa. Tente se conectar. Ajude essa pessoa a conhecer Cristo, conhecer o Evangelho. Pense que Deus criou todas as coisas, Deus criou ela também. Deus criou ela de uma forma única, de uma forma especial. Não existe duas pessoas iguais. Já falaram uma vez, Augusto, tem que conhecer fulana, porque vocês são iguaizinhos, vocês pensam... Mentira, não pensamos iguais. Temos pontos parecidos, muitos pontos parecidos. Somos dois sanguíneos coléricos. Somos, mas tudo o resto é diferente. Somos únicos, cada um de nós somos únicos. Teu marido é único, tua esposa é única, teus filhos são únicos. Se você tem 2, 3, 4, 5 filhos, cada um deles são únicos. Deus criou eles de formas únicas. Deus é Deus. Lembra que eu falei lá no começo? Deus criou o universo, ele está em constante expansão. O universo, ele foi criado, mas ele continua se expandindo, ele continua avançando. E Deus, ó a magnitude, a dimensão de Deus, a grandeza de Deus. Deus criou o universo, continua e permanece em constante expansão, seja no tempo quanto no espaço. Então Deus criou cada pessoa de forma diferente. Então tente entender essa pessoa de uma forma diferente. Tente se conectar com ela e ajudar essa pessoa a conhecer Cristo, a conduzi-la a Cristo. Como a gente disse aí sobre Deuteronômio, vamos ensinar nossos filhos a inculcar essas palavras neles. Que eles possam conversar com crianças, se conectarem com essas crianças e ajudarem elas também. Que sejamos sal nessa terra, luz neste mundo. Isso eu falei na nossa casa. Amanhã no nosso trabalho, que possamos nos conectar com as pessoas perto de nós e ajudá-las a ter um dia melhor. Às vezes alguém perto de você está com dificuldade numa função que você pode ajudar. Você pode ser um grande auxiliar para ela nisso. Ajude, passe o conhecimento adiante. De nada adianta uma semente que não cai na terra para morrer e nascer uma árvore. Dessa árvore nasce frutos e novas sementes. Então passe o conhecimento adiante. Passe aquilo que você aprendeu adiante.
Olha que tremendo que a gente começa falando sobre evolução, sobre criacionismo, porque todo cristão é criacionista. E eu quero encerrar só fazendo uma reflexão sobre o criacionismo. Hoje eles tentam impor que o cristão não precisa acreditar no criacionismo. Isso é uma heresia, uma falácia, porque se Deus é Deus, e Deus revelou a Escritura, a Bíblia, como palavra dele, e ele disse que ele criou todas as coisas, é importante você saber que ele criou todas as coisas. É importante isso. E se estão tentando tirar isso da nossa mente como não sendo importante... Boa noite, Arruda. Bom? Saudade de você, cara. Então nós temos que saber que essas coisas são importantes. Quando alguém tenta tirar algo de você, tirar algo, fazer você esquecer isso, isso é importante. Como diz o livro do Owen, tipo, 1984, as pessoas estão destruindo as palavras para que a gente não saiba mais falar. A gente está destruindo as pessoas estão destruindo o vocabulário para que a gente não saiba mais o que significam as palavras. E a gente, quando use elas, não consiga mais especificar nada. Então, se estão tirando palavras da gente, descubra quais palavras estão tirando, por que estão tirando. E quando você descobrir isso, você vai descobrir por que isso era importante. Eu ia pegar um livro ali, eu comecei a estudar o hebraico, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus falou no hebraico com Adão e Eva, e tem coisas no hebraico importantes para eu entender. Tem coisas importantes no hebraico. Igual eu falei na aula do seminário online hoje. O que era importante, por exemplo? Que Deus não separa alma e espírito, corpo, alma e espírito. É o Augusto, é o ser Augusto. O Augusto é um ser humano, que ele é corpo, alma, mente, espírito, coração, emoções, sentimento, é tudo. O Augusto é isso. Não dá para separar essa carcaça física de quem eu sou como o intelecto ou espírito. É uma coisa só. E o cristão tem que defender isso. O cristão sabe disso. É bíblico isso. Então vocês veem a complexidade. E estão tirando isso da gente, tiraram isso por meio de palavras. Hoje a gente separa um monte de coisa do ser humano. Por quê? É importante a gente saber que a gente é único para Deus. É importante saber que cada um de vocês são únicos para Deus. É importante saber que cada pessoa perto da gente é única para Deus. E a gente pode ser instrumento de Deus para essas pessoas. É isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero ajudar pessoas a alcançarem outras pessoas e as pessoas serem curadas, saradas por Cristo. Igual eu falei, eu quero estudar o livro de Provérbios, aplicar ele no TCC na minha faculdade de administração e mostrar que se você ler o Provérbios, o livro que o grande rei Salomão escreveu, você vai ser o melhor empreendedor. Você vai ser o melhor gerente, você vai ser o melhor líder. Você vai ser um cara que vai estar ajudando as pessoas. Tá vendo? Um livro bíblico, escrito por um rei de Israel. Eu quero aplicar no meu TCC. Porque eu tenho certeza que tem princípios que valem para todas essas áreas, valem para tudo. Então pense em tudo que você lê na Bíblia, estuda a Bíblia, entenda o que está ali. E fala, como que isso é útil para a minha vida? Como que isso é útil para a sociedade que eu vivo? Como que isso é útil para as pessoas que estão perto de mim? Você vai falar, Augusto, eu não sei como fazer isso. Vou te dar duas opções. Continue assistindo meus Easter, que esse daqui tá acabando por hoje. E eu vou ter vários outros. Eu quero fazer Easter muitos dias na semana, para ser bem sincero. E me manda no chat. Ah, Augusto, manda para mim no particular que eu vou te responder. Seja num Easter, seja numa live, seja como for. Eu quero ajudar vocês, porque um dia alguém me ajudou. Ele já deve ter saído, o Rodrigo Raimo. Um dia ele falou de Cristo para mim. Rodrigo Raimo, que entrou no começo da live aí. Se ele tiver aí, dá um salve. Quando ele falou de Jesus para mim, se ele tiver, ele vai lembrar. Eu falei, tem 3 coisas nessa vida que eu não discuto. Política, futebol e religião. E hoje as 3 coisas que eu mais quero falar. Futebol eu ainda não gosto. Mas eu troquei futebol por circo. Por quê? Domina a religião. Todo mundo não quer falar de religião. Mas Deus criou todas as coisas. E o ser humano é religioso. Como eu disse, as pessoas acreditam hoje no cientificismo. É uma religião a ciência. Como fazem hoje é uma religião. Porque se você não prova, se você não repete aquilo que você fez, isso é religião. Tá? Eles acusam a religião de não conseguir comprovar, a evolução não é comprovada. Então é uma religião. Assumam, aceitem, dê nome para o que tem nome. Como a gente está falando, Owen vai falar isso, 1984, dê nome para o que tem nome. A gente tem que chamar de nome. Eu conheço um cara que ele não quer se denominar, tipo assim, de esquerda, ele não quer se denominar, tipo assim, marxista, seguidor de Marx. Seja, eu não estou falando que é bom, que é ruim, não isso, mas fala, eu sou cristão, eu sigo Cristo, eu quero viver como Cristo. E se depender disso, eu morro por Cristo. Não ligo, não tô nem aí. Sabe por quê? Cristo para mim é maior do que todas essas coisas. E tem que ser para todos nós. Tem que ser maior. Então, pensem nisso. Reflitam sobre isso. Dê nome para o que tem nome. Fala, eu sou cristão. Bata no peito e fala, eu sou cristão. Cristo me alcançou. Então eu gosto disso, esse amigo meu, que eu não discutia futebol, política, futebol e religião. Então hoje eu falo de religião, porque Cristo me salvou. Política eu falo porque por meio da política estão tentando acabar com a religião. A política está se metendo na religião. Política significa policidade.
Então, política é cuidar das coisas da cidade. Cuidar das coisas da cidade. Isso é uma palavra grega. Cuidar das coisas da cidade. Política faz isso, cuida das coisas da cidade. Hoje os políticos não querem cuidar das coisas da cidade, eles querem cuidar da tua vida, da minha. Se ele quer cuidar de alguma coisa, compra um gato, cuida de um gato, mano. Vontade de dar um gato pra cada político que meter o bedelho na minha vida. O maior favor que um político pode fazer pra mim é não fazer nada pra mim. Nada, nada. É só não se meter na minha vida. Aprendam isso. Então dê nome pras coisas. Se um governo quer crescer, ele quer virar um Leviatã, ele vai te engolir. Ele quer te engolir igual o grande peixe engoliu o Jonas. Não deixe. Então aprenda. Por isso que eu falo de religião. Por isso que eu falo de política. Eu odeio falar de política. Não é um assunto que me interessa. Não quero saber das coisas dessa cidade. A única cidade que me interessa é a cidade celestial, é o céu. É só lá que eu quero saber. Só que eu falo das coisas da poli, dessa cidade terrena, porque eles estão tentando acabar com a igreja, com o cristianismo, com o cristão. Estão perseguindo. Por isso que eu falo das coisas da poli, da cidade. Tá dando pra entender? Eu falo que vou encerrar, mas eu não sei encerrar. Tá vendo a dificuldade? É muita coisa. Por isso tem que fazer várias lives. Então, e sabe o futebol? Quando a população tá braba, quando o povo tá tudo louco, o pessoal quer depor político, sabe o que você faz? Dá circo pra eles. Grego. Isso daí é lá atrás. Sempre foi. Na verdade, a Babilônia também tinha. Sempre existiu. Você dá distração, você coloca futebol, você dá comida de graça, você chama as pessoas pra ver cristão sendo comido por leão, porque eles não gostavam de cristão. O leão comendo ele era uma coisa legal de assistirem. Tá vendo como que eles distraíam? Hoje a gente tem futebol, tá rolando as Olimpíadas. No meio de uma pandemia, um monte de coisa louca que estão fazendo, tá tendo Olimpíada. Ah, estão vacinados, teve teste. Mas tá vendo coisa louca? Estão pensando em proibir na Europa de entrar em local público quem não tiver vacinado. Ou teste de Covid. Mas a Olimpíada pode ter. Tá vendo? Qual que é a ideia? Estão dando coliseu, estão distraindo. Vocês vão lembrar? Nossa, essa é boa. Sabe aquele vestido que mudava de cor? Que era preto, verde, azul, cada um via de uma cor? Vocês lembram disso que aconteceu? Bombou na internet esse negócio? Vocês devem estar sabendo. E sempre que acontece um grande boom, alguma coisa que vai mudar, alguma coisa que vai impactar, e que eu e você não pode focar, surge qualquer idiotice na internet. É um gorila rodando na banheira, qualquer coisa, esse vestido que muda de cor, qualquer coisa, para tirar o seu foco. Isso se chama coliseu. Por isso que hoje eu falo de futebol. Não falo de futebol, eu falo do coliseu, eu falo daquela distração que toma o seu tempo. Por que tem tanto filme na Netflix? Por que tem tanto filme na Amazon ou qualquer outro canto? Por que produzem tanto conteúdo? Para tirar a sua cabeça, a sua concentração daquilo que é importante. Boa noite, primo. Bom? Eles querem tirar nossa mente do que é importante. Eles querem distrair a gente, eles querem nos afastar. Eles querem tirar eu da minha família. Quando eu falo eles, vocês vão achar a teoria da conspiração. Não, não é a teoria da conspiração, é realidade. Por quê? Se você ler, se você se aprofundar nos livros, conhece a história passada, que você sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Essa é a verdade. Leia a Bíblia. A Bíblia é o livro infalível, é a palavra de Deus escrita. Leia o que aconteceu na Bíblia. Leia o que aconteceu nos reinados. Até no reinado de Salomão, depois Davi passou para Salomão, Salomão passou para o filho. Vai vendo o que aconteceu ali. Tudo o que aconteceu, leia aquilo com calma. Anota, pontua. Vê o que está acontecendo na política hoje. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando Salomão morreu, ouve essa. Quando Salomão morreu, o filho dele foi assumir o reino. Aí o pessoal falou, seu pai pesou a mão sobre a gente, alivia agora os fardos, diminui os impostos, já construiu o templo, dá uma segurada nos impostos pra gente viver um pouco, né? Imposto lá é 15%, 20%. Vergonha comparado aos 70% nosso. Sabe o que aconteceu? Aí o filho dele chamou um monte de conselheiro novo, não chamou conselheiro velho, chamou só os novatos lá, só os molecão. Os neófitos, como vai dizer o Novo Testamento. Chamou ele e falou, sabe o que você fala? Fala pro pessoal que tá te chamando aí, que se teu pai pesou sobre eles um mindinho, você vai pesar a mão inteira nas costas deles. E foi isso que o rei filho de Salomão fez. Chegou pro súdito e falou, vocês mandou aliviar? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Meu pai pesou um mindinho nas costas de vocês, eu vou pesar a mão inteira. Sabe o que aconteceu? Acabaram com o reinado. Dividiram. Eles viram e falaram, o que a gente tem com você? Quem que é Davi aqui pra gente? Davi não é ninguém. Oi, Andresa, tudo bom? Davi não é ninguém pra gente. Aí foi onde rachou. Reino do Sul, Reino do Norte. É onde apareceu os israelitas em si e os samaritanos. É aí que surge povos. Do quê? De um rei que tentou simplesmente aumentar os povos. Tá vendo tudo acontecendo? Tudo reacontecendo? Então por isso que eles tentam tirar a nossa história. Eles tentam apagar o passado, porque se a gente eles apagarem o passado nosso, a gente não consegue ir para o futuro. Então estudem o passado, entendam o passado. Mas voltando ao assunto, agora eu vou fechar, de verdade. Se conecta com quem está na tua casa. Conversa com teu pai, com teus irmãos, com teu namorado, com tua esposa, com teus filhos. Se conecta a eles. Eles são as pessoas mais próximas que você tem para ser humano. Eles querem tirar essa humanidade sua. Não deixa
o pós-modernismo, humanismo, iluminismo, qualquer asneira que a gente vive moderna. Tirar essa humanidade sua. Eu não quero que tire a minha, eu tô brigando para não tirar a minha. Me chama aí, vamos marcar um churrasco, vamos marcar um café, qualquer coisa. Vocês estão aí me ouvindo? Me chama, de verdade. Eu quero ser humano, eu só sou humano perto de outro ser humano. Eu preciso estar com vocês, eu preciso estar com minha esposa, com meus filhos. Meus filhos precisam estar com outros filhos. Meus filhos precisam estar com outros pais. A gente precisa saber o que é família, o que é gente. Precisamos disso. Não adianta a gente se afastar, é isso que eles querem. Isolamento social, tá vendo? Mas deixa pra lá, não vou entrar em política. Mas vê, a gente precisa estar junto, nós precisamos estar juntos, precisamos ser humanos, precisamos ser calorosos, coração aquecido. Meu coração bate sangue, meu coração é quente. Então, vamos sair dessa live, eu vou fechar. Fala com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, com teus filhos. Aproveita a tua família. Amanhã, aproveita o pessoal do teu trabalho. Toma um café com eles. Chama, vamos tomar um café. Vamos conversar. Como foi tua semana? Como foi o final de semana? Como tá na tua casa? Ouça o que ele tem para falar. Ele não vai querer falar, porque ninguém fala da vida. Mas insista. Continue perguntando. Seja persistente. Você vai ver frutos na tua vida pessoal. Você vai ver você deixar de ser o que estão tentando fazer a gente virar. Você vai virar um ser humano. Você vai ser ser humano, imagem e semelhança de Deus, um ser relacionável, se relacione com as pessoas, seja ser humano, tá? Esse é meu conselho, seja ser humano. Quando o último conselho de Davi para Salomão, sabe qual foi? Davi, ser corajoso, ser homem. E eu falo para vocês, ser homem, vou trazer para vocês, seja ser humano, se conecta com pessoas, fale com pessoas, ouça pessoas, sinta o sentimento delas. É difícil eu sentir sentimento. Tá falando até com meus alunos. Eu tenho dificuldade para sentir sentimento. Mas eu me esforço. Porque eu quero sentir o que vocês estão sentindo. Eu quero ser humano com vocês. Eu quero me alegrar quando vocês se alegram. Eu quero chorar quando vocês choram. Faça isso com seus amigos de trabalho. Invistam nisso por um período. Vocês vão ver, vocês vão ter melhora no relacionamento com os pais, melhora no relacionamento conjugal. Vocês vão ter melhora no relacionamento no trabalho. Isso vai fazer de vocês, sabe o quê? Um líder dentro do seu trabalho. Você vai se tornar, sabe o quê? Supervisor, gerente, qualquer coisa. Porque você se conecta com pessoas. A gente vê gerente hoje, coordenador hoje, que não é gente. É pior que animal, mano. É Nabucodonosor correndo no meio do mato e comendo capim. Porque ele é um animal, ele não é um ser humano. Ele não sabe se relacionar. Então, seja gente, se relacione. Você vai ver, Deus vai te honrar no teu trabalho. As pessoas vão ver isso, vão ver teu amor pelo próximo, como o Eduardo disse. Vão ver você amando essa pessoa e falar, esse cara serve para ensinar. Esse cara serve para supervisionar, porque ele não manda fazer, ele faz junto, ele mostra o caminho. Você vai ver você como evangelista, como líder dessa igreja, como na sua casa. As pessoas vão te seguir, porque você não manda fazer. Você não fala uma coisa e faz outra, mas você vive. Você vive e fala para as pessoas, tá vendo o que eu vivo? Deus mandou viver assim, tá dando certo. Funciona viver assim. E as pessoas vão imitar isso e vai ver que funciona. Isso vai crescer. Isso é um movimento que vai crescer. Não tem como você viver o amor, como o Eduardo disse aí, e Cristo não alcançar as pessoas. Então alcança, primeiro, você, seja ser humano, ame as pessoas, sinta as pessoas, viva para as pessoas. Se conecte com as pessoas da sua casa, ame as pessoas da sua casa, viva com elas, depois do seu trabalho, e você vai crescer. E eu vejo vocês na próxima live, tá? Manda sugestão, dúvida, qualquer coisa. E é isso. Assuma, você é cristão? Assuma, eu sou cristão. Você não é cristão, mas também é criacionista, acredita na criação? Fala, eu sou criacionista, eu acredito que é impossível nascer do nada. Eu duvido que é impossível nascer do nada. Deus criou. Deus, algo inteligente, alguma coisa criou. Assuma, aceite, seja e se conecte. E a gente vai ver um mundo melhor. Porque Cristo vai voltar e vai redimir tudo. Isso vai fazer um mundo melhor. Mas a gente pode viver amando e vendo tudo crescer aos poucos, tá? Fica um grande abraço meu pra vocês. Realmente eu amo vocês que estão aí me assistindo. Eu quero acompanhar vocês. Mandem pra mim mensagem. Tamo junto, tá? Até o próximo vídeo aí. Ô Marcelo, eu acho que vai ser quinta-feira, mas eu vou postar aí. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Aí você sem nem perguntar, mano. Falta de educação. Acho que vou falar na quinta-feira, então, Marcelo. Se alguém quiser perguntar uma coisa, eu respondo antes de encerrar. Bom te ver. Bom ver um cara que... O Marcelo, pra quem não sabe, trabalhou comigo aí muitos anos. Tipo, 5, 6, 7 anos, hein, Marcelo? E na empresa que eu tô atualmente hoje. Então ele sabe quem eu sou, tipo assim. Se eu estiver falando mentira aí, pode me xingar, Marcelo. O Eduardo aí também. Aluno do INT, fazendo seminário, ele e a família inteira. Uma benção também, tá? Então é isso, meus amigos. Abração aí. Boa noite. Deus abençoe vocês. E eu vou lá jantar e curtir minha família também, tá? Abraço aí.